Também vídeos, hein? Michele Bolsonaro publica imagens fritando bananas em resposta a Eduardo. Nicolas diz que o filho 03 de Bolsonaro não está bem. Mas fritando bananas irrita o Eduardo por quê? Já explica. Você vai me explicar? Vou. Eu não entendi. Vamos lá, Fernanda. Eu vou começar explicando e aí o Ari finaliza aí todo esse imbróglio em relação às bananas fritas, né? Porque a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, depois dessa declaração do seu enteado, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, ela postou um vídeo porque a gente sabe que todos os dias a ex-primeira-dama leva ali as marmitas com a alimentação recomendada pelos médicos do ex-presidente Jair Bolsonaro para que ele possa fazer o consumo lá no complexo da Papudinha. Então, dessa vez, ela postou um vídeo onde ela estaria fritando bananas. A gente tem esse vídeo onde ela está fritando bananas e dizendo que essa é uma das refeições prediletas do ex-presidente. E aí muitos internautas, vamos trazer o vídeo primeiro, depois eu vou explicar por que essa referência a Eduardo Bolsonaro. Vamos acompanhar o vídeo. Tá aí bem rapidinho o vídeo, onde a ex-primeira-dama mostra que está fritando bananas, e essa referência, muitos internautas fizeram essa referência a Eduardo Bolsonaro por causa de uma declaração lá da época da Covid-19, quando Eduardo Bolsonaro teria discordado de alguns posicionamentos de parlamentares e também de integrantes do governo, de parlamentares aliados ao pai dele, em relação às medidas tomadas durante a Covid-19, como aquele famoso fique em casa. E aí, por ele ter discordado, um integrante da base do pai dele, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi o vice Hamilton Mourão, ele fez uma declaração que acabou rendendo um apelido a Eduardo Bolsonaro. A gente também tem essa declaração em cartela. A declaração foi a seguinte: o Eduardo Bolsonaro é um deputado. Se o sobrenome dele fosse Eduardo Bananinha, não era problema nenhum, só por causa do sobrenome. Ele não representa o governo, não é a opinião do governo. Ele tem algum cargo no governo, questionando aí os posicionamentos de Eduardo Bolsonaro em relação às medidas de proteção durante a Covid-19. Acontece que depois dessa declaração que Hamilton Mourão acabou dando, ficou o apelido na internet de Bananinha para Eduardo Bolsonaro. E aí, quando ele fez essas declarações relacionadas à amnésia da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e ela postou esse vídeo, muita gente encarou que foi uma provocação, porque ela estava fritando justamente bananas, então teria sido uma forma de responder às críticas feitas pelo enteado. Outra oportunidade também, ela também postou um vídeo de um bolo de banana e disse que essa era uma das comidas preferidas de Jair Bolsonaro. Quem também reagiu foi o deputado federal Nicolas Ferreira. No último sábado, ele esteve no complexo da Papuda, visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro, ficou ali com ele cerca de 1h30, 2 horas, onde conversou sobre todo o cenário político, conversou sobre a situação em que Bolsonaro se encontra, e aí logo depois de sair ele foi questionado, né, sobre essas críticas feitas por Eduardo Bolsonaro, e ele disse que o ex-deputado não está bem, que em um momento em que se discute tantas questões relacionadas ao país, ele está preocupado com os posicionamentos, então, do Nicolas Ferreira. Então, ele também rebateu ao que foi dito pelo ex-parlamentar. Vamos ouvir o que ele disse. Eu tenho a amnésia e que a Michele tem a amnésia. Eu me lembro muito bem de todos os anos que eu fui atacado injustamente. E diante das situações, né, que estão acontecendo, nós temos o pai dele preso, sofrendo dificuldades de saúde. Você tem as pessoas do dia 8 presas e precisando da derrubada do veto da dosimetria. Você tem o STF envolvido em diversos escândalos. Você tem o Lula literalmente fazendo de tudo para poder destruir esse país. E a prioridade é nos atacar. Então isso diz muito mais sobre ele do que a mim. E assim, bater em mim eu já estou acostumado. Já tem mais de 3 anos que eles estão aí nessa saga. Mas, sabe, deixa a Michele viver o calvário dela. Ela, acima de tudo, é uma esposa. Ela é uma mãe que tem que cuidar de uma filha, que está vindo aqui todos os dias preparando alimento para o marido dela, de 70 anos, que está preso injustamente. Então eu acho que o Eduardo não está bem. E eu realmente faço questão de não perder meu tempo
com essas divergências, porque eu acredito que a gente tem um Brasil para salvar. Aí, Amadeu, todas as respostas, ataques, contra-ataques, Michele e Nicolas se desentendendo com Eduardo, Carlos Bolsonaro se desentendendo com Valdemar Costa Neto, é uma situação bem complicada que se encontra à direita em meio a esse pleito que vai acontecer em 2026. Bom, a Fernanda deu ali a explicação. O senhor quer acrescentar, doutor Ari? Eu acho que a gente acabou de ver aqui, né? Um retrato da família conservadora brasileira, né? A madrasta brigando com os enteados, fazendo bananinha frita para o marido, mas jogando indireta para o outro que tem o apelido de Eduardo Bananinha e atacando a madrasta e o aliado dizendo que o Eduardo não está bem da cabeça. Ela podia ter feito também a bananinha para o Nicolas, parece que ele gosta de banana. Não, olha. A fruta. Ah. E que é saudável realmente, né? Então essa é a família conservadora brasileira, né? E depois dizem que as famílias progressistas é que são desestruturadas. Agora, há muitos comentários, doutor Eliezer, nas redes, dizendo assim que tudo isso é uma espécie de encenação deles para continuar atraindo a atenção para os Bolsonaro. Você acredita isso? Não, eu acredito no desentendimento real, Amadeu, porque o nome do Flávio Bolsonaro foi tirado do bolso. O Jair, ex-presidente, tirou do bolso e disse que era o nome do filho, ponto. Não teve discussão, não teve tentativa de construção de um consenso. A Michele já estava percorrendo o país, tentando se viabilizar para uma cabeça de chapa ou vice. O Eduardo já vivendo fora do Brasil, lá com, enfim, suas paranoias. O Nicolas tentando fazer uma caminhada própria. Eu acredito que o Nicolas é um político jovem e deve tentar se viabilizar de maneira mais independente, porque ele não pode passar a carreira dele toda atrelada ao bolsonarismo. A direita, sim, é coerente, mas não necessariamente a família Bolsonaro. Então eu vejo um Ele quer alçar voo próprio. Real. Ele quer alçar voo próprio. Agora, sendo encenação, fica muito feio, ou não, né? Isso aí, as pessoas estão dando a sua percepção do que estão vendo. Agora, eu acho muito lamentável o tratamento dado ao ex-presidente. Porque eu entendo que não só do que disse o Eduardo, do que postou Dona Michele, o próprio Nicolas, eles estão desrespeitando completamente a figura do grande líder da direita brasileira de 2016 para cá, Jair Bolsonaro. Aliás, o grande líder desse século da direita que não tinha, Jair Bolsonaro. Agora, para ele você está sendo tratado como o quê? A diferença que faz entre você estar em prisão, você está preso sem poder se comunicar diretamente com o seu eleitorado, ou você tá. Porque se ele tivesse aqui, meu Deus, se ele não tivesse tentado dar o golpe, se ele tivesse solto primeiro, ele poderia até, quem sabe, ser candidato. Mas vamos lá. Ele dava uma enquadrada no Nicolas e na própria Michele numa entrevista coletiva. Em uma postagem. Uma postagem. E alguém ia comprar essa briga com ele? O Nicolas ia comprar a Michele? Não, porque o eleitorado ia se voltar contra ele. Mas lá, ninguém sabe. A Michele pode dizer assim, não, cadê? Ele falou, a gente sabe o que sai de lá através de terceiros. Olha, Ari, sim, concordo com você na metade do raciocínio. E se Bolsonaro tivesse feito o que a democracia pede, perdeu a eleição, vai para casa, trabalha para ganhar outra, ele não estaria vivendo nada esse calvário todo que ele está vivendo. Nada disso. Estamos de acordo. E estaria disputando a eleição cabeça a cabeça com o Lula. Essa é a verdade. Ok? Ok. Agora, não é a questão dele estar preso, porque o Lula ficou preso. Em nenhum momento a liderança dele... Ele foi criticado e xingado pela oposição de sempre. Mas os partidos e as lideranças da esquerda sempre respeitaram Lula. Pois inclusive, da direita não respeita. Inclusive quando o Lula bancou o Fernando Haddad da mesma forma, tirado do colete. Porque, em tese, o nome provável naquela época, 2018, era Ciro Gomes. Mas aí o Lula, não, se eu não posso, o nosso candidato será o Fernando Haddad. E assim foi feito, todos seguiram, menos o Ciro, que se rebelou, foi candidato e depois, no segundo turno, foi para Paris e o resto é história. Vamos agora para
A Fernanda traz para a gente a escala 6x1, que, segundo o presidente da Câmara, vai avançar. Hugo Mota acelera a tramitação da PEC do fim da escala 6x1 em busca de uma pauta positiva para a Câmara. O Partido dos Trabalhadores faz